Minutos na Clube, temperatura em Lages neste momento é de 19 graus, tá? Um clima um pouquinho mais chuvoso, assim, uma carinha mais de chuva, mas ainda é uma garoazinha leve, nada de chuva forte aqui para nossa região, por enquanto, tá, gente? Obrigado pelo bem-vindo aqui, o bom dia que todo mundo tá mandando aqui no WhatsApp, e a gente vai iniciar a nossa conversa. Como eu falei no início, é um tema sério, é um tema sensível que a gente tem que debater, que toca em muitas feridas e que a gente vai falar aqui envolvendo a questão econômica da nossa região, né? Que é tão importante, a questão da maçã na nossa Serra Catarinense. No Brasil a gente tem uma representação muito forte, mas também temos o outro tema do outro lado, que é a questão do combate ao trabalho escravo dentro dessas lavouras, e esse é o cuidado que a gente tem que ter para abordar esse tema, tá? A gente está recebendo aqui o procurador do trabalho, Leonardo Lobo Acosta, do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, que atua na Procuradoria do Trabalho aqui em Lages, e também a presidente da AMAP, Associação dos Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina, a Sheila Forgerini Zanetti, que está aqui com a gente. Vou começar pela Sheila. Primeiramente, bom dia, Sheila, obrigado por ter aceito o nosso convite para a gente falar sobre um tema que é importante para a economia, mas como eu falei, é importante também, é um tema sensível muitas vezes quando a gente fala de trabalho análogo à escravidão. Bom dia. Bom dia a todos os rádio ouvintes. É uma satisfação imensa a gente estar aqui para falar de um assunto, de um tema tão importante que há pouco tempo veio à tona com algumas informações, mas que a gente está aqui para tentar esclarecer e ajudar o produtor da melhor forma possível. Tá certo, obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez, né, Sheila? Obrigado também ao procurador, muito bom dia, por ter encontrado espaço na sua agenda para a gente vir conversar sobre um tema tão importante, procurador Leonardo. Bom dia, Evandro, bom dia, Sheila, bom dia, ouvintes. De fato, é um tema de muita relevância. Eu acho muito importante esse momento de hoje em que a gente pode conversar e ter uma interlocução com a associação, uma entidade muito importante na questão da cultura da maçã. E espero poder contribuir com informações para que tanto trabalhadores quanto produtores saibam como a gente pode ter um trabalho digno na questão da maçã. Para a gente contextualizar essa conversa, né, gente, eu queria perguntar para Sheila, para a gente poder mostrar a realidade da maçã para quem não conhece na Serra Catarinense, ou para quem está ouvindo a gente, né, que possa entender economicamente o quanto essa cultura da maçã mexe com a economia da nossa região, do município de São Joaquim ou de outros municípios, Bom Jardim ali da região, Painel, que tem essas produções muito fortes, até Lages também. O que mexe na economia? O que significa a produção de maçã para a nossa Serra Catarinense? A produção de maçã na nossa Serra Catarinense praticamente é a nossa economia. A Serra Catarinense, cerca de 80% da economia gira em torno da maçã. Tanto o trabalho direto e indireto é feito em cima da produção. Hoje Santa Catarina corresponde a 50% da produção nacional, sendo que só a região de São Joaquim, as cidades próximas, corresponde a 36% da economia da safra, da produção do Brasil inteiro. Então 36% da produção de maçã do Brasil vem da nossa serra. Isso é um número muito alto. Quando a gente fala da maçã, para nós, ali da região de São Joaquim, a gente está falando de vários assuntos. Não é só o fato de estar lá colhendo ou de estar fazendo a safra em si, mas toda a economia em relação a supermercado, posto de combustível, tudo gira em torno da maçã. Então, para nós, da Serra Catarinense, falar da produção da maçã é simplesmente falar da principal economia da região. E a gente está em que período da maçã, só para nós contextualizar aí o mundo do campo? Agora nós estamos na colheita da maçã. Iniciamos a colheita da variedade Gala e já alguns produtores começam com a variedade Fuji. São as duas principais variedades que a gente tem aqui na Serra Catarinense. Como você mesmo disse, tem Lages, Bom Jardim, Urubici, Bom Retiro. Então, e os outros municípios também, como temos Fraiburgo, que é fortíssimo também na maçã. Então agora, neste exato momento, até meados de abril, início de maio, nós estamos na colheita. A gente pode falar o impacto de trabalho, que é isso? Quantas pessoas, assim, em média? Tudo depende do que acontece. Ultimamente a gente está tendo um grande aumento de produção. E isso impacta muito, é muito relevante o impacto pelo fato de que a mão de obra da maçã é
totalmente manual. A gente não depende de maquinário para colher. A gente, às vezes, alguns produtores têm plataformas para auxiliar quando a topografia ajuda, mas a colheita em si é totalmente manual. Então, colher uma maçã, a gente precisa da mão de obra. Hoje, para nós da região de São Joaquim, em números, eu não vou te dizer bem exatos, porque a gente ainda está em alguns levantamentos, mas a gente gira em mais 50 mil pessoas que gira na colheita da maçã na região, porque são pessoas que vêm de todo o Brasil para poder auxiliar, porque a gente não tem essa demanda. Bom, e é nisso que a gente vai entrar agora nessa segunda pergunta aqui sobre essa mão de obra, né, da safra. A colheita da maçã, ela depende muito de trabalhadores sazonais, né? E por isso talvez seja um tanto difícil colocar esses números precisos de quanto é a mão de obra, né? Quantas pessoas estão trabalhando. Por que essa mão de obra de outras regiões do Brasil é tão importante para a atividade? Por que tem que buscar fora? Aí é que tá. Tanto agora na colheita como também no raleio. O raleio é final do ano ali, que é onde a gente faz a seleção das maçãs, né? A gente tem que diminuir um pouco a carga da fruta, e isso também é manual, como é a colheita. E o que acontece? A nossa região, nós somos só a região de só São Joaquim é a segunda maior extensão territorial do estado inteiro, né? Então vocês peguem a extensão territorial de São Joaquim, que praticamente é produção de maçã. Um hectare de maçã, a gente tem mais de 1000 pés de maçãs. Então a gente precisa de uma mão de obra para fazer esse trabalho. Como a nossa região também, ela é grande em extensão, mas a gente não tem, vamos dizer assim, pessoas que moram, que vão fazer esse serviço, porque a gente tem outros serviços que gira a economia. Por isso vem o pessoal de fora. Então, para nós, hoje, da região de São Joaquim, Lages, Fraiburgo, até mesmo a gente conversa com o pessoal do Rio Grande do Sul, é totalmente, praticamente de fora. Só que o que acontece? A gente recebe pessoas do Brasil inteiro, e não só do Brasil, da Argentina, da Bolívia. A gente tem haitianos, que a gente teve, agora já diminuiu consideravelmente, bolivianos. Então, assim, a gente recebe pessoas de várias partes do mundo e aqui do Brasil, para poder ajudar nessa safra. E por quê? Porque realmente é um trabalho manual, e o que gera emprego, né? Sim. Bom, eu vou incluir agora o Dr. Leonardo na nossa conversa, porque a gente entrou nesse tema, que é a mão de obra, e esse é o que a gente estava falando, que é um tanto sensível aqui, e é o tema que a gente tem que tocar nessa ferida. Sobre essa questão juridicamente, Dr. Leonardo, o que caracteriza o chamado trabalho análogo ao de escravidão, seja no Brasil, que claro, então inclui a nossa Serra Catarinense, o que diz isso, o que é isso, como que se caracteriza? Sim, Evandro, é importante fazer essa definição até para que os ouvintes consigam diferenciar um trabalho em condição análoga de escravo de um trabalho com irregularidades, mas que não caracterizem o trabalho escravo, né? Quando nós falamos de trabalho em condição análoga de escravo, nós vamos além daquela noção clássica de trabalho escravo de antigamente, de trabalhadores acorrentados, né? Que tinham seu direito de locomoção tolhido. Sim, isso ainda pode acontecer. Há situações em que a locomoção, né, o direito de ir e vir do trabalhador é cerceado. Mas hoje em dia nós falamos em trabalho escravo com base, no Brasil principalmente, no Código Penal, no artigo 149, que traz alguns elementos que caracterizam esse trabalho. Seja o trabalho, como eu falei, o trabalho que impeça a locomoção, e aí a gente pode falar de uma questão de retenção de documentos, uma questão de servidão por dívida, uma questão de vigilância ostensiva, até mesmo para outras situações, como por exemplo o trabalho degradante, que é o trabalho em que a gente tem um descompasso dele com as normas de saúde e segurança do trabalho, né? As normas regulamentadoras que tratam de higiene, de acomodação, de alimentação, e também temos a figura do trabalho forçado, né? E o importante é dizer que muitas dessas denúncias que chegam para o Ministério Público, elas podem até vir com alguma denominação, né? Mas obviamente que a nossa investigação vai dizer no final das contas se é um trabalho em condição análoga de escravo ou não. Então, muito importante, vamos diferenciar, né? Há casos sim de trabalho escravo, há casos em que há irregularidades e relevantes irregularidades, mas que não chegam a caracterizar o trabalho em condição análoga de escravo.
Bom, a gente até recebeu, né, e a gente acompanha também algumas denúncias envolvendo a questão da colheita da maçã e a investigação do Ministério Público do Trabalho, né? Denúncias que talvez na colheita da maçã ali, né, aparentava algumas irregularidades onde a justiça, né, e os órgãos começaram a investigar. Tem como falar em que passo está essas investigações? O que vocês encontraram? O que está sendo encontrado então nessa produção que pode ser análogo à escravidão, doutor? Claro, vamos lá. Ao longo desses últimos anos, nós temos, principalmente nessa época do ano, como a Sheila me mencionou, nós estamos numa época de muita atividade, né, em razão da colheita da maçã. Chegam para nós na Procuradoria do Trabalho de Lages muitas denúncias desde a questão do trabalho escravo até mesmo da regimentação desses trabalhadores vindos do Nordeste, por exemplo, né? Então, o que nós fazemos e em que pé estão as situações, né? Muitos desses procedimentos que nós instauramos, a gente já conseguiu firmar termos de ajuste de conduta, em que a gente visualizou de fato, nós temos aqui irregularidades, inclusive situações análogas à escravidão, e nós temos um instrumento no Ministério Público do Trabalho que é o termo de ajuste de conduta, que, em termos mais simples, é um acordo que se faz entre o Ministério Público e o produtor rural. Nós temos outras ocasiões em que não há esse acordo e é necessária, por exemplo, uma judicialização, ajuizar uma ação civil pública, que é a ação que o Ministério Público ajuiza. Então, a partir dessas denúncias, nós temos verificado, como você perguntou, Everton, algumas situações específicas, né? E quais são elas as principais? Tem desde a questão da contratação desses trabalhadores, muitos deles vêm para a região por meio de aliciadores, né? Que nós comumente chamamos de gatos. E eles trazem esses trabalhadores que chegam aqui muitas vezes com dívidas pelo transporte que foi dado desde o Nordeste, do Maranhão, com dívidas pela alimentação que é dada, e ao chegarem aqui no destino final deles, boa parte do que eles ganhariam, ou a totalidade até algumas ocasiões, ela vai diretamente para pagar essas dívidas que eles têm, né? Além dessa questão, que é muito importante, que é a da vinda deles, é a questão do trabalho em si, né? Não mencionei anteriormente, mas uma das formas também de caracterizar o trabalho em condição análoga é a jornada exaustiva, né? Jornada exaustiva não é a mera realização de horas extras, tá? Mas é aquela jornada que se inicia cedinho, vai até a noite sem descanso semanal, e nós temos disso muito. Também temos uma situação de trabalho degradante, como eu mencionei, que é aquele trabalho que não respeita algumas condições básicas de segurança e saúde. Podemos falar desde a aplicação de agrotóxicos, desde a questão dos alojamentos não serem adequados, a questão de não ser disponibilizada água potável, por exemplo, esgoto a céu aberto, enfim, há algumas situações em que a gente precisa de fato trabalhar para evitar a recorrência desse tipo de problema, né? Então, o Ministério Público tem trabalhado forte nisso, até mesmo para conscientizar, pois muitos produtores não conhecem, né? Há os casos, obviamente, de atitude deliberada, mas também há produtores que, por falta de informação, acabam utilizando a mão de obra sem a devida adequação à lei. Então, o trabalho do Ministério Público, além de ser um trabalho repressivo, que é necessário, ele também tem que ser um trabalho promocional, né? Como nós estamos fazendo aqui agora, que é essa informação, trazer informação para o ouvinte da região, para que saiba o que caracteriza o trabalho em condição análoga de escravo e o que não é, e como que pode fazer para evitar que situações como essa se repitam numa região em que a maçã é um símbolo, né? Sim. Como foi mencionado muito bem pela Sheila, o símbolo da maçã na região toda, não só econômico, mas cultural, é algo que move a cidade. Então é importante nós resguardarmos esse símbolo para que ele possa ter o protagonismo que lhe é devido. Bom, a gente está conversando aqui com o doutor Leonardo, né? Leonardo Lobo Costa. Ele é procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, que atua aqui em Lages, e também a presidente da Associação dos Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina, Sheila. Eu vou pedir uma pausa para a gente tomar uma aguinha. Clube Cidade, a voz do povo fala mais alto. Muito bem, o assunto de hoje é a questão da colheita da maçã, a importância dessa cultura, né, para nossa economia da Serra Catarinense, e também a questão do trabalho análogo à escravidão. Um tema que a gente tem que combater, que a gente tem que
falar aqui, temos que discutir. Nossos convidados é o procurador do trabalho, Leonardo Lobo Acosta, do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, e a presidente da AMAP, Associação dos Produtores de Maçã e de Pera de Santa Catarina, Sheila Zanetti, que está aqui com a gente. Bom, Sheila, eu queria entender como é que funciona essa organização da safra, né? A gente falou um pouquinho ali no começo da nossa conversa que é necessário hoje em dia buscar essa mão de obra de fora, né? É muita produção, tem que ser manual, né? Requer muita gente nesse trabalho. Dá para explicar pra gente como é que funciona, né? Na prática, a organização, a chegada desses trabalhadores, o papel da AMAP nesse momento, na conversa com os proprietários, com os empresários, os produtores, porque eu lembro que há algum tempo atrás, até a AMAP eu acho que fazia alguns cursos, até falando, orientando o pessoal sobre essa questão da contratação desse tipo de trabalhador, que é um pouco diferente, né? Que tem que ter um cuidado especial. Bom, esse é um dos maiores problemas que a gente tem em relação à parte da colheita da maçã, que é realmente a contratação da mão de obra. Por quê? A MAP hoje, a nossa associação, tem o caráter orientativo, né? Então a gente não faz contratação, inclusive saiu uma matéria esses dias num outro veículo, dizendo que estava faltando mão de obra em São Joaquim. Teve um vídeo de um produtor e colocaram lá, entrar em contato com a MAP. A nossa assessoria estava recebendo uma média de 1.500 mensagens por dia do pessoal querendo saber como fazia para vir trabalhar trabalhador na querendo... Trabalhadores, meu Deus do céu, foi uma coisa fora do normal. Então a gente tentando até entrar em contato com o pessoal da matéria, como também com o Cine. Por quê? A gente tem visto esse lapso. A gente não existe uma empresa específica que faça esse tipo de contratação, pelo menos não ali em São Joaquim. O pessoal vem, muitos dos produtores já têm uma conversa, já porque como é um trabalho que é realizado há muitos anos, sim, já tem um pessoal que já vem direto, funcionários que vêm literalmente cadastrados, feito todo o trabalho junto à CLT para contratação. No entanto, o que acontece? É o boca a boca. Vamos para São Joaquim, vamos para a região de São Joaquim, vamos colher maçã. Então a média de ônibus que chega na nossa região, às vezes passa de 10 ônibus no dia, quando bem no início da safra. Essa quantidade de pessoas vem às vezes do nada, sem simplesmente ter um local certo para trabalhar. A nossa associação fica instalada na rodoviária e lá dentro da rodoviária a nossa equipe visualiza gente que fica lá parado o dia inteiro esperando ver se algum produtor vai lá. Então, o que é a ideia nossa? O que a gente andou conversando? Por isso que a gente procurou o Ministério Público também para a gente trocar uma ideia e ver, inclusive o pessoal também do Ministério do Trabalho, para nós vermos o que a gente podia fazer para auxiliar. Porque muito produtor tem o auxílio de um contador. Hoje o contador lá na região é que faz o trabalho para auxiliar o produtor, porque tem que tirar a nota fiscal da carga, tem todo o serviço também de contratação da mão de obra, mas assim, não tem toda a informação que deveria ter. Ele é o RH, o contador está sendo o RH das mais empresas. ou menos isso, porque o que acontece? Quando chega a maçã num packing house, a maçã tá lá, tá entregue, mas e antes? O que acontece dentro de uma produção, da produção? Nós somos mais de 2.500 produtores, sendo que mais da metade é pequeno produtor. É aquela pessoa que está trabalhando com a mão de obra familiar, que está com o pai, está com o tio, está com o sobrinho. E aí, claro que às vezes pega 2, 3 a mais para auxiliar nesse período, porque realmente a demanda aumenta. Só que assim, às vezes, como o promotor falou, a falta de conhecimento numa legislação acaba que fica faltando alguma coisa. E não é por maldade, não é por falta de não querer fazer. É pelo fato de que com o trabalho, né, vai fazendo. Nós estávamos até fora dos microfones conversando aqui com o procurador. É muito complicado a gente reunir o pessoal, fazer uma reunião, juntar o pessoal, uma assembleia. Eu tenho por base a assembleia que a gente fez da MAP no final do ano. Não deu 15 pessoas. Nós somos uma associação que temos 600 produtores associados e não deu 15 pessoas dentro da assembleia. Então assim, o pessoal tem uma dificuldade muito grande de ir até uma reunião. Vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma convocação para o pessoal e entender o que está acontecendo. Agora também tivemos com relação ao transporte, a gente também está fazendo um trabalho em cima do transporte legal, carga, amarração dos bins. Então assim, é um trabalho
tão grande com relação à colheita, que não é só a contratação de mão de obra, tem várias outros problemas. Então, por isso, a ideia de ter vindo às vezes conversar e ir para os veículos de comunicação, para a gente tentar fazer com que o produtor, que geralmente está com o rádio ligado, procure auxílio. A MAP já tem assessoria jurídica, nós temos um corpo jurídico com as nossas 2 advogadas que estão lá para orientação. Então, elas não vão fazer o serviço de RH, elas não vão fazer o serviço que deveria ser feito, mas elas vão orientar. Vão dar todo o caminho. Vão dar todo o caminho, porque é essa a nossa ideia. A associação tem esse trabalho de orientar o produtor. Tá com dúvida? Procura ajuda. Não importa, às vezes é uma coisinha tão simples que pode ser sanada. O procurador falou com relação aos termos de ajustamento de conduta, é aí que acontece as boas atitudes, né? Ninguém está aqui para punir, ninguém quer punir, porque afinal de contas está todo mundo querendo realmente trabalhar. A questão é realmente a gente tentar auxiliar o produtor da melhor forma possível para que ele tenha a sua safra colhida, a sua maçã chegue ao destino final como a gente sempre quis e sempre quer que chegue, mas com que tudo seja da melhor forma possível. Então, nós da associação, o que a gente coloca e deixa bem claro que a gente sempre vai ter o caminho informativo. E sempre que tiver dúvida, se não quiser procurar MAP, a gente tem as empresas. De qualquer forma, todo produtor entrega sua maçã para alguém. Nós temos muitas empresas na região, fora da região, então vai ter alguém lá que vai orientar, que vai dizer o que fazer. Hoje em dia temos advogados, temos como eu falei, o próprio contador tá buscando informações, mas assim, buscar essa informação. Qualquer ajuda é bem-vinda. Então, o curso, como você me perguntou, a gente tenta e vamos continuar. A gente tem parceria com o Senar, é fornecido curso de tratorista, curso de operador de empilhadeira, até mesmo de motosserra para cortar uma lenha. Isso todos, o Senar tem uma parceria maravilhosa. Ali na região a gente tem curso o ano inteiro e totalmente gratuito. E é divulgado na rede social da MAP, é divulgado no WhatsApp. Então, esse caráter informativo a MAP sempre vai ter. Você tocou num assunto que eu achei muito interessante e até a gente acompanhou aqui, essa questão do que foi divulgado nas redes sociais. Tá faltando mão de obra para a colheita da maçã, gerou aquele burburinho, né? Todo mundo pensando, o que está acontecendo e tal, né? Em São Joaquim o pessoal está precisando de mão de obra. E aí você falou sobre essa manifestação dos próprios trabalhadores buscando, né, a MAP para tentar o contato com esses produtores. E também teve um outro assunto que gerou uma grande repercussão nas redes sociais, mas esse é um fato aí que eu acredito que também é delicado, envolve essa questão da mão de obra, que é a questão daquele ônibus de trabalhadores que estavam vindo para Serra Catarinense para trabalhar na colheita da maçã e acabou ocorrendo um acidente. Não sei se a Sheila ou até o próprio procurador se tem informações atualizadas sobre aquela situação, porque era um caso também que estava sendo acompanhado, né? Sim, de fato, houve esse acontecimento triste, muito triste por conta de vítimas fatais. E justamente ocorreu no caminho, né, que eu mencionei anteriormente, que é vindo do Nordeste para a região de São Joaquim. E por que isso acontece, né? A gente tem muitos desses transportadores sem licenças adequadas, sem a qualificação adequada, sem muitas vezes veículo em condições próprias para o transporte de pessoas. Mas em relação especificamente a essa situação, o Ministério Público do Trabalho está sim investigando. Obviamente nós estamos coletando informações, né? Esses trabalhadores, eles foram estavam indo para diversos, né, produtores, né? Ainda não temos informações mais detalhadas para poder passar, mas é algo que está sim sendo investigado pelo Ministério Público do Trabalho para entender, né, o contexto desse transporte, né, quem é a pessoa que fez e ao mesmo tempo como evitar que isso aconteça, porque justamente é um movimento, uma movimentação diária, né, Evandro? Os trabalhadores, eles têm que vir para cá de alguma forma. Então, é necessário entender se eles estavam vindo por conta, se foi algum produtor que já contratou eles de antemão, porque em alguns casos o trabalhador, ele vem de forma reiterada, ano após ano, para o mesmo lugar. Isso é totalmente normal, não há problema nenhum.
Contudo, há casos em que é a primeira vez, por exemplo, que ele vem, chega numa situação como a Sheila mencionou, em que ele vem sem saber para onde vai trabalhar, ou vem sabendo, mas chega na hora e acaba não sendo celebrado o contrato de trabalho. O que foi acordado ali. O que foi acordado, né? Então, a gente gera uma situação muitas vezes até social, né? Porque os trabalhadores, sejam os trabalhadores que não conseguiram a vaga de emprego, né? Seja os trabalhadores que saem de uma situação de trabalho degradante, de trabalho em condição análoga, esses trabalhadores vão para onde? Né? Muitos deles, inclusive, vêm para Lages e ficam numa situação até de miserabilidade, né? De modo que a gente acaba até mesmo tendo que acionar o serviço de assistência social da prefeitura de Lages, que nem sempre vai ter a estrutura suficiente para comportar. Então, o transporte, ele é só uma ponta, né? De todo o contexto social que envolve esse trabalho, rede, né? Toda uma rede. Bom, procurador, vou pedir para você e para Sheila também mais uma pausa aqui, a gente tem que fazer. Então, 9h50, a gente está chegando na reta final aqui do Clube Cidade. Dava para continuar essa conversa, sabe? É importante esse tema. Tem muita gente mandando mensagem, eu não consegui ler as mensagens, gente. Eu peço desculpa até, mas agradeço a participação de todos. É porque temos orientações tão importantes para a gente trazer aqui, junto aos nossos entrevistados, sobre um setor que mexe com a economia como um todo aqui para nossa Serra Catarinense, que é importante, a maçã, e essa orientação de combate ao trabalho escravo, que se estende além da questão da colheita da maçã, gente. Pelas dicas que o doutor trouxe, as orientações e o que está na legislação, a gente tem o trabalhador do campo aqui, que trabalha no gado, na soja, no milho. Então, todas essas dicas são importantes, né? Principalmente para quem às vezes não consegue o acesso a muitas informações e que às vezes, através do rádio, está lá ouvindo essas orientações agora e pode pedir a ajuda, a orientação correta, que vai ter a assistência de instituições importantes, como a gente falou, do Ministério Público, a própria MAP, que auxilia também essas associações que têm nome e que podem auxiliar esse trabalhador. E é claro, conversar muitas vezes aí com às vezes o próprio produtor rural, né? Às vezes o cara tá ali e desconhece das leis, ele não sabe o que está acontecendo. E se ele estiver nos ouvindo agora e notou que, poxa, tem alguma coisa errada aqui com a minha contratação, com a pessoa que está trabalhando comigo, então vai lá, busca as orientações corretas, corrige tudo certinho. Temos os sindicatos rurais, temos aí associações rurais em vários municípios e que o pessoal pode prestar uma assistência bem legal e evitar aí problemas futuros aí com a justiça. Bom, como a gente está na reta final, eu vou deixar esse espaço agora para Sheila e para o Dr. Leonardo para trazer uma mensagem ou um assunto ou algo que a gente não abordou agora e que vocês acham importante que chegue até a nossa comunidade, que chegue até as pessoas. Vou começar mais uma vez pelas mulheres, por respeito, né, doutor Leonardo? Com certeza. A Sheila, mais uma vez, ela que é a presidente da Associação dos Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina. Sheila, primeiro eu agradeço a sua participação com a gente aqui mais uma vez e gostaria que, se você quiser deixar uma mensagem pro pessoal aí sobre esse tema que é tão importante. Bom, primeiramente queria agradecer esse espaço que é primordial para a nossa região produtora de maçã, 90% escuta rádio. Então, hoje o nosso veículo de comunicação não é tanto o WhatsApp, continua sendo o rádio. Rádio entra em todas as casas na nossa região. Então, isso para nós é muito importante. E trazer aqui um tema tão importante e fazer essa abordagem junto com o Ministério Público do Trabalho, para a gente tentar colocar um pouquinho de acalento no coração do produtor que também está lá trabalhando, tentando ganhar o seu ganha-pão da melhor forma possível e às vezes não está sabendo o que fazer em alguns casos, é muito importante estar aqui. Nós vamos ter o nosso evento em maio, dia 23
23 e 24 de maio, o Maçã Catarina, que é um evento que a gente iniciou ano passado, só voltado para o produtor rural. Então não é um evento, não é uma festa da maçã como tem na cidade. É um evento voltado para o produtor rural. A gente começou ano passado pequeno, a ideia esse ano é aumentar, e a gente já fez o convite para o procurador para estar lá. Ele disse que assim que ele conseguir a agenda dele, ele vai nos informar. Então a gente quer ter um momento para a gente também fazer uma palestra, dar uma orientação melhor nesse dia que a gente vai ter um encontro com os produtores. E eu queria dizer isso, como você falou mesmo, busquem orientação. A punição não é que venha de graça. A gente sabe que quando tem uma coisa errada é porque realmente está errado. E a gente procurou o procurador, fomos muito bem recebidos em relação à propaganda, que é uma coisa que hoje em dia chama muito atenção, como a gente falou aqui da rede social, vai um vídeo, se expande rapidamente de uma forma que a gente perde a proporção. Então a gente pediu, solicitou uma melhor propaganda em relação a isso. Vamos entrar num acordo para a gente conseguir fazer com que realmente o trabalho escravo não exista na nossa região. A gente quer mostrar que o nosso produtor está lá trabalhando da melhor forma possível e que a gente quer que cada um faça a parte legal. Busque as orientações, se não quiser buscar a MAP, busque as empresas, busquem o contador, mas conversem, busquem. Com relação ao transporte que você mencionou no bloco passado, da mesma forma, busquem orientação. Hoje em dia a gente consegue fazer, a gente já conhece produtores que trazem pessoas certas, já fazem a contratação lá na origem, que é o que é orientado direto pelo Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho só, vamos dizer assim, ele deixa que o ASO, que é o exame, seja feito somente em São Joaquim, ou seja, mas o pré-cadastro tem que ser feito na origem. Então isso já demonstra que você está querendo fazer as coisas de acordo com a lei. Então busquem realmente pessoas, o procurador falou sobre o gato, né? Busquem pessoas realmente que sejam honestas, que tragam, porque a gente infelizmente não tem como controlar empresas de transporte que colocam 45 pessoas dentro de um ônibus para vir trabalhar aqui na nossa região. A gente precisa da mão de obra, isso é fato, a gente precisa, mas se o produtor se informar da melhor forma possível para que chegue um trabalhador e que esteja totalmente registrado e que lá dentro da sua propriedade consiga fazer da melhor forma possível, a gente vai ter uma safra legal.